E estamos de regresso com a especialidade de hepatologia. Vamos aqui falar das consequências do consumo excessivo de bebidas alcoólicas e depois também queremos ouvir, claro, a sua questão relacionada com este tema, também esta especialidade. Recordo que estamos prontíssimos para receber a sua chamada, para depois poder então ver a sua dúvida esclarecida. 225083297 é o número de telefone que deve marcar. Tem também à sua disposição para entrar em contacto connosco por escrito, o endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Connosco já está o Dr. Hélder Cardoso, médico hepatologista e membro da direção da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado. Sr. Doutor, muito obrigada por juntar-se a nós neste consultório. É um gosto recebê-lo e obrigada também por ajudar depois os nossos telespectadores. E aqui temos que falar de hábitos. E quando comecei a estudar este assunto, houve aqui alguns dados que me chamaram a atenção, principalmente no que diz respeito ao consumo de álcool por parte dos jovens portugueses. Fiquei algo preocupada. É de facto algo para ficarmos preocupados, porque este consumo é muito elevado, Sr. Doutor. É verdade, Alexandra, boa tarde. Obrigado Merece a também nossa atenção, não é? pelo convite. É sempre um prazer. Este tema, efetivamente, é da maior atualidade e algo controverso na nossa sociedade, atendendo às suas diferentes dimensões. Podemos considerar uma dimensão em termos de saúde, uma dimensão cultural e uma dimensão também económica. Nos últimos anos conseguimos ter avanços importantes nesse sentido e já agora que falamos dos jovens, uma questão que às vezes nos deixa a refletir é que temos legislação muito boa, por exemplo, que limita o consumo das bebidas alcoólicas a partir dos 8 anos de idade, mas apesar de termos uma escolaridade obrigatória até aos 12º ano, poucos jovens, e se calhar nem toda a comunidade escolar, sabe as razões de porque é que essa medida foi tomada, da proibição do álcool até aos 18 anos, e então se as pessoas não sabem o motivo porque foi criada essas decisões, também têm mais dificuldade em aderir a elas, os próprios pais responsáveis não percebem porquê e podem encarar como uma simples proibição ou não perceber essa implicação. E daí a vantagem também destes programas, como o Consultório Porto Canal, de tentar passar essa mensagem, explicar às pessoas o racional dessas medidas. As medidas que levaram a que fosse limitado e proibido o consumo de bebidas alcoólicas até aos jovens, até aos 18 anos de idade, são as mesmas que, se calhar, não se faz isso por uma questão de liberdade, mas que se fossem adotadas, que até aos 20, 30, 40, também podiam trazer benefícios em termos da nossa sociedade. E então, já agora, para introduzir esta questão, portanto, as duas grandes razões que levaram a esse motivo, dessa proibição, foram, efetivamente, que o álcool é a principal causa de mortalidade nos jovens, portanto, ao conseguir, limitar o seu consumo, ou proibir o seu consumo até determinada idade, conseguimos ter logo ganhos em termos de saúde pública muito importantes, em termos de mortalidade e morbilidade. Nessa faixa etária não é tanto pelas situações ligadas ao fígado, mas são exatamente pelas questões ligadas à violência, que também são problemas muito importantes na nossa sociedade, desde violência em termos de circulação rodoviária, mas também violência doméstica, violência entre pessoas, violência até contra a própria pessoa. Outra razão também que levou a isso é que também está demonstrado que quanto mais precoce, quanto mais cedo se começar o contacto com as bebidas alcoólicas, maior vai ser o risco de mais tarde a pessoa ter problemas de adição, de alcoolismo, de adição ao álcool e livrar-se desse problema. Portanto, foram estes dois grandes conjuntos de razões e muitas vezes esta mensagem não passa suficientemente para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade escolar, que levaram esse sentido, além de, obviamente, outras questões depois de saúde, em termos física e psíquica, que também podem ser condicionados, mas foram até estas... portanto, e isto também vai afetar então os nossos jovens e quando vemos os dados efetivamente do consumo de álcool, alarmam-nos e fazem-nos preocupar nas tais dimensões que eu referi. Portanto, temos também uma dimensão cultural e se não explicarmos às famílias porque é importante estarem protegidas, aos jovens as pessoas vão ter tendência de seguir as tradições que há das comunidades, as festas. Aqui no Norte também temos uma própria, portanto, temos muita produção local, até as famílias têm essa experiência e as terras têm as suas festas, muito ligadas também à produção das bebidas alcoólicas, que é tradicional. Portanto, e depois também temos, por outro lado, uma dimensão económica em que temos uma indústria ligada, portanto, há pequenos produtores, mas também há uma indústria toda ligada ao álcool, com publicidades agressivas, que se calhar não se justificavam, como, por exemplo, até patrocinar às vezes clubes de futebol, a seleção de futebol, portanto, um produto que pode fazer mal à saúde e, portanto, temos também essa publicidade agressiva que é necessária também, de alguma forma, portanto, equilibrar a informação que circula nos vários meios em que se procura tornar popular o consumo de bebidas alcoólicas, portanto... Sr. Doutor, nestas faixas etárias, começar a beber cada vez mais cedo significa que problemas de saúde também podem surgir mais cedo, não é? Exatamente. Temos a questão de problemas de saúde que podem surgir mais cedo e esses podem ser problemas de saúde, portanto, a nível de saúde médica, mas também em termos de acidentes que surgem associados ao consumo das bebidas alcoólicas.
E em relação à saúde do fígado, quando é que também podem surgir os primeiros sintomas? Estamos a falar daqui de um consumo excessivo, mas também o que é excessivo, não é? Porque há jovens que sabemos que durante a semana, por exemplo, não bebem, mas depois têm este consumo que nós consideramos excessivo ao fim de semana, não é? É verdade. Portanto, o fígado pode ser afetado de duas formas. Pode ser afetado pelo consumo crónico, o consumo crónico levar a uma doença crónica do fígado, que tipicamente é uma doença silenciosa e só se vai manifestar quando já há formas graves da doença. E aí também, muitas vezes, é mais difícil depois de combater, porque as pessoas, de alguma forma, por o consumo crónico já é mais difícil depois abandonar e temos apoio de outras especialidades e procuramos muitos os doentes, mas nem sempre é fácil. E temos, efetivamente, consumo episódico que pode levar, no limite, até a formas de insuficiência hepática, hepatite grave, pessoas que possam até necessitar de um transplante de fígado urgente, porque tiveram um consumo excessivo, portanto, em determinados dias, isso pode levar até alguns casos suscetíveis a uma falência de fígado. Mas antes disso, já existem casos de jovens com adição e têm surgido cada vez mais? Sim, portanto, observamos, portanto, por vezes, uma das... Outra vertente da dimensão económica são os impactos económicos causados pelas doenças do álcool. E muitas vezes eles vão surgir em pessoas jovens e isso vai trazer mais encargos e mais custos, por exemplo, produtividade para a nossa economia. Se temos uma pessoa de 20, 30 anos que tem uma cirrose do fígado, que depois vai falecer de novo, infelizmente, nesse contexto. Portanto, são situações que nós observamos, são casos mais limite, nós observamos nos nossos serviços, por vezes, esses casos mais graves. E são mais raros também, nessa idade, nessa faixa etária? Uma cirrose do fígado, por exemplo, é mais comum surgir em idades mais avançadas? Claro. Mas há pessoas que são mais suscetíveis, pessoas que têm consumos muito excessivos e podem se manifestar em idades mais jovens também. O facto de ser uma doença silenciosa, Sr. Doutor, o que é que significa? Significa também que depois o prognóstico é mais complicado? Silencioso quer dizer que não há manifestações clínicas, claro. As pessoas não vão sentir tanto essa situação. Os sintomas típicos de uma falência do fígado, como ter os olhos amarelos, o cansaço, muitas vezes só surge nestas formas graves por esse consumo excessivo num curto espaço de tempo, ou então nas formas prolongadas. E daí que também é importante as pessoas se refletirem em relação ao seu consumo do álcool, não é? Portanto, as pessoas refletirem se estão a consumir o álcool, portanto, em contexto, se sentem necessidade de consumir o álcool, se, portanto, se já tiveram pessoas que lhe disseram que estavam a consumir álcool em excesso, se, portanto, notaram que consumir álcool já levou que eles não conseguissem cumprir, por exemplo, obrigações na escola, em casa, no trabalho, portanto, se tem prejudicado a relação com as outras pessoas em casa. Portanto, há uma série de situações que, idealmente, as pessoas devem procurar identificar antes e perceber que, de facto, podem estar a ter um consumo excessivo. E há formas de ajuda, não é? Consultas, imagino eu, para as pessoas conseguirem controlar esta adição. Há mais jovens também a seguirem esse caminho, a tentarem procurar essa ajuda? Creio que ainda não tanto quanto necessário. Portanto, aqui próximo temos, aqui em Matosinhos, temos o Centro de Oncologia. Por exemplo. Que é em conjunto com colegas de psiquiatria, de psicologia, de outras especialidades, portanto, desempenham um papel muito importante nesta situação do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, na dependência das pessoas ao álcool, mas temos noção exatamente que, portanto, há mais pessoas a precisar de ajuda, que não têm noção que possa estar a ser prejudicial, daí também a importância de passarmos a mensagem, portanto, as pessoas refletirem nos seus hábitos e terem noção que pode ser um risco para a sua saúde, portanto, a diferentes níveis, não é? Falamos da saúde do fígado, mas sabemos hoje em dia que também que vai aumentar o risco de determinadas doenças cardiovasculares, como a hipertensão, até o risco de AVCs hemorrágicos, como falámos aqui há pouco com o colega anterior. Claro. Aumenta o risco a um cancerígeno, vai aumentar o risco de vários cancros, portanto, e além do próprio risco também de algumas infecções, também vai ser aumentado pelo consumo crónico de bebidas alcoólicas. E focamos-nos aqui muito na camada mais jovem, mas depois temos outras camadas, por exemplo, quando há casos em que já há o diagnóstico feito, não é? Que tipo de tratamentos terapêuticos é que podem estar em cima da mesa? Que opções é que existem, Sr. Doutor? É muito importante aqui a força de vontade e muito dependente do perfil psicológico da pessoa. Portanto, vai ser as atitudes que vão ser usadas. Portanto, há casos em que é necessário fazer uma desintoxicação do álcool, portanto, mas só para situações mais graves de alcoolismo crónico. Portanto, e temos vários fármacos depois que são usados em conjunto com os colegas de psiquiatria para, portanto, tentar reduzir a vontade de consumir bebidas alcoólicas e, em algum caso, portanto, também dar efeitos a pessoa sentir-se mal ao beber bebidas alcoólicas. E se já houver doença hepática?
doença hepática, de facto, o tratamento mais importante aqui vai ser deixar as bebidas alcoólicas. Portanto, o fígado tem uma grande capacidade de regeneração e muitas vezes com isso conseguimos que a pessoa melhore e mesmo, lá está, mesmo alguns casos em que até já há uma doença mais grave de fígado, que ela fique estável. E depois temos também, para situações limites ou situações em que já há cancro do fígado, em alguns casos temos também a opção do transplante de fígado, mas que é um recurso limitado, que só usamos, portanto, que infelizmente não podemos usar em todos os doentes que dele necessitam, por ser um recurso limitado. Muito bem. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores, portanto, pode juntar-se a esta conversa, partilhar aqui connosco o seu testemunho, a sua opinião também, ou esclarecer a sua dúvida relacionada com este assunto, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, acima de tudo as consequências para a nossa saúde, ou também outra dúvida que tenha relacionada com esta especialidade é a patologia. Para isso deve marcar o número de telefone 22-508-3297, portanto 22-508-3297, ou utilizar o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt para enviar toda esta informação por escrito. E ficamos à sua espera após este curtíssimo intervalo que vamos fazer já de seguida. Até já.